A história dos três porquinhos, todo mundo conhece, né? Mas por que que o porquinho norte-americano insiste em fazer casa de madeira? Você quer saber por quê? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou o professor Guiar e este é o canal Causos Concretos. A história dos três porquinhos tem mais de 1000 anos. Ela fazia parte do folclore inglês e era passada de boca a boca até que eu recebi uma versão escrita em 1890 por um cidadão chamado-se Joseph Jacobs. Então tem mais de 130 anos, né? E é uma história evidentemente mundial. E apesar disso, os americanos, os porquinhos americanos gostam de construir com madeira. E o americano gosta de morar em casa de madeira, né? Existem explicações técnicas para isso. Existem explicações técnicas. A construção, segundo eles, é mais barata, ela é mais rápida, uma manutenção mais baixa e, principalmente, ela proporciona um conforto térmico muito grande, né? Mas e o lobo mau, que sopra a casa e joga ela no chão? Vocês vão falar assim: ô, professor Guiar, não tem lobo mau. Eu sei, mas tem furacão, tem tufão, tem tornado, e que pega a casa dos caras e faz assim, "Pup", e joga ela pro chão. Mas eles continuam insistindo nas casas de madeira. Enquanto isso, no Brasil, o porquinho brasileiro gosta de trabalhar com alvenaria. Assim como a história, né? Apesar de ser um país mais pobre, né? A nossa economia não é tão rica, feita americana. Aqui se prefere fazer casas mais caras, né? Mais lentas. E aqui nós não temos tufão, não temos furacão, não. E por que essa diferença de um e de outro? Você pode ter a explicação técnica que você quiser, mas vai cair num negócio chamado cultura. Cultura. Uma boa definição de cultura diz que cultura são tradições, conhecimentos, comportamentos que levam a um grupo de pessoas terem os mesmos símbolos e os mesmos valores. Então, isso é cultura. Então, a cultura é que vai explicar porque um gosta de casa de madeira e o outro casa de alvenaria, né? Como é que começou isso? De onde vem essa cultura? Ela está diretamente relacionada com o nosso passado, especificamente na política de colonização de cada um dos países. Nos Estados Unidos, a política de colonização era expansionista. Eles começaram do lado leste e foram entrando adentro pelo lado oeste, brigando e muito com índios hostis. Então eles tinham uma preocupação grande de demarcar território, dominar os territórios. E para isso, um território dominado tinha que ter uma construção rápida de casas, de fortificações, né? Se você pegar qualquer filme de faroeste, tudo lá é de madeira. Então, essa cultura, essa tradição norte-americana de fazer casa de madeira vem daí. Da mesma forma aqui no Brasil, só que aqui a política de colonização era diferente. Os portugueses e até os espanhóis, aqui a política de colonização era extrativista. Eles não estavam preocupados em expandir território, estavam preocupados de tirar ouro, tirar pedras preciosas, os espanhóis tiraram a prata, né? E aqui os índios eram muito menos hostis, eram muito mais dóceis. Você tem uma foto de uma missa, os índios em toda a paz com os portugueses. Então eles não tinham preocupação de fazer casa rápida. Eles queriam fazer casas duradouras.
Enquanto os americanos tinham florestas de fácil acesso para fazer as casas, aqui nós tínhamos o barro, argila. Então, as primeiras casas nossas eram feitas com material que nós chamávamos na época de taipa de pilão, que vem a ser barro, argila, misturada com pedras amassadas. E depois isso seguiu para os tijolos de alvenaria, né? Deu para entender a diferença porque lá é madeira e aqui é alvenaria? Pois é, então a cultura que explica isso tudo. Mas não são só nas casas que a cultura influencia os processos construtivos, não. Vamos falar dos prédios. Se você for para Nova York, Chicago, olhar para cima assim, você vai ver que os prédios, em sua maioria, se não todos, são estruturas metálicas. Enquanto se você for em São Paulo, Rio de Janeiro, olhar para cima, os prédios são em concreto armado. Aí você vai dizer, não, porque nos Estados Unidos tem muito minério de ferro e muita siderúrgica, e aqui nós não temos. Claro que não é essa a história. Claro que não é isso também. Então a explicação bate de novo na cultura, né? Como são edificações mais recentes, obviamente não tem nada a ver com a colonização, mas a história influenciou o processo. Vamos lá. Em torno de 1900, né, cento e poucos anos atrás, as primeiras estruturas de concreto armado estavam sendo feitas. As primeiras, o processo estava engateando. Enquanto isso, já era de pleno domínio, né, a tecnologia das estruturas metálicas com aço. Então já tinham prédios muito altos sendo feitos em 1900, em estrutura metálica, enquanto o concreto estava engateando. Em 1930, teve uma corrida para quem fazia o prédio mais alto em Nova York. Foi nessa época que foi feito, por exemplo, o Top of the Rock, com 70 andares, o Empire State, com mais de 100 andares, e com todos, com muito sucesso, né? Por causa desse sucesso, os americanos adotaram essa técnica como a sua predileta, né? Enquanto isso, no Brasil, nessa mesma época, 1930, os engenheiros brasileiros, arrojados, apostaram na técnica que estava começando do concreto armado. Então fizeram o primeiro prédiozinho, né, em concreto armado no Brasil maior, que foi o edifício à noite, no Rio de Janeiro, né? Nós temos, inclusive, no canal um vídeo sobre o edifício à noite, muito interessante. Então eles fizeram o prédio com módicos 22 andares, mas foi considerado o edifício mais alto do mundo em concreto armado. Fez um sucesso muito grande. E por causa do sucesso, os brasileiros, os engenheiros brasileiros, os construtores, resolveram adotar essa técnica. E estão até hoje. Por isso lá existe uma cultura nos Estados Unidos de fazer em estrutura metálica e aqui no Brasil nós temos a cultura de fazer em concreto armado, né? E mudar a cultura é um negócio muito complicado. Financeiramente falando, qual que é a diferença entre a estrutura metálica e a do concreto armado? Em linhas gerais, você pode dizer o seguinte: a estrutura metálica ela é mais cara do que o concreto armado. Porém, ela é muito mais rápida. Tem outra situação que é muito importante nesse divisor de águas, lá e aqui. A estrutura metálica, você tem que praticamente comprar a estrutura toda no início. Você vai fazer um prédio, o aporte inicial financeiro é muito grande, porque você tem que comprar praticamente tudo, porque isso vai para a fabricação, porque as peças têm ligações, parafusos, detalhes. Então você tem que comprar ela toda primeiro. Isso um desembolso muito grande. Enquanto a estrutura com concreto armado não precisa isso. Você pode ir fazendo ela devagarzinho, 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 devagarzinho. Então, as culturas construtivas levaram também à formação do incorporador, certo? Cada um com sua cultura. A cultura do incorporador americano, ele trabalha com o dinheiro dele, ou de investidor, e ele banca esse aporte inicial. Já no Brasil, o incorporador, ele não trabalha com o dinheiro dele, trabalha com o do proprietário, e que, por cultura, vai colocando o dinheiro aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, isso é uma razão que dificilmente nós vamos conseguir mudar isso.
Além de que o aço no Brasil é muito caro, são poucas empresas, né, e o aço é muito caro também. Então isso é uma das razões que dificilmente você vai ver uma estrutura metálica no Brasil. Como é que ela se viabiliza? Ela se viabiliza no Brasil quando o proprietário ganha dinheiro com o tempo. Tempo, para ele, é dinheiro. Então, ou seja, às vezes ele paga mais caro uma construção, mas ela vai ficar pronta antes. E essa diferença de tempo é dinheiro para ele. Então, compensa ele pagar um pouquinho mais caro. Que é o caso, por exemplo, dos shoppings, dos galpões industriais, e mesmo instalações industriais. Então, neste caso, você consegue compensar. Aí você vai ver instalações. Outro aspecto importante a ser considerado é a qualificação da mão de obra, né? Porque à medida que você vai trabalhando com a técnica construtiva, você vai formando mão de obra especializada, você vai formando projetistas, você vai gerando seus fornecedores de mão de obra, né? E existe uma diferença grande da mão de obra americana para a brasileira. A mão de obra americana é muito mais qualificada. E quando você trabalha com estrutura metálica, você trabalha e pensa em milímetro, né? O concreto armado, você já pensa em centímetro. Então, uma mão de obra menos qualificada como é a brasileira, ela é mais adaptada às estruturas de concreto armado que você pensa em centímetro. Então, isso também influencia, né? Mas tudo cai na cultura, né? Você vê como é que a cultura influencia tantos processos executivos, às vezes sobrepondo, inclusive, razões técnicas e financeiras, não é? Ok, muito obrigado. Até o próximo caso.